Acabaste o 12º ano e não sabes o que fazer? Ora, este vídeo vai te esclarecer. Oi, oi, eu sou o Ricardo Ferreira e neste vídeo vou partilhar contigo as 8 opções que tens de coisas que podes fazer depois de terminares o secundário. E não percas o final porque vou dizer exatamente como deves escolher o caminho certo para ti. E já agora, abaixo nos comentários e na descrição, deixo todos os links importantíssimos. De que é que estás à espera? Vamos começar! E agora vamos ao Gap Year, que no fundo foi aquilo que eu fiz e é um ano de total responsabilidade, em que és tu que decides exatamente aquilo que vais fazer. E ora, isto é ideal se quiseres repetir exames nacionais, se queres experimentar todos os teus projetos, se queres aprender coisas únicas que te vão beneficiar pela vida fora, tanto a nível pessoal como profissional, mas, mais importante que tudo, só vale a pena fazeres um Gap Year se tiveres a responsabilidade e a humildade para nunca te deixares ir pelo caminho mais fácil. Porque o grande perigo de um Gap Year é não o aproveitares ao máximo. Porque lá está, o grande desafio de um Gap Year é que tu tens de criar toda a tua rotina. Todos os dias tens de saber o que é que faço hoje, o que é que faço hoje, o que é que faço hoje, o que é que faço hoje. E ora, normalmente o que acontece? Na maior parte das vezes, tu não decides. E quando não decides, acontece como nas férias, que é acabas por não fazer nada porque escolhes simplesmente aquilo que está mais à mão. Ou a outra opção, decides ocupar o tempo com alguma coisa para não teres de decidir. É isso que acontecia na escola. De segunda à sexta ias para a escola e não tinhas de decidir o que fazer nessa altura. Só que o problema é que isso leva a trabalho irrelevante, ou seja, trabalho que ou não te interessa ou que não será importante para o teu futuro. Por isso, aquilo que tens de fazer mesmo é aceitar total responsabilidade e planear sempre tudo. Porque só assim é que terás aquele trabalho relevante que te levará a ter o melhor gap year de todos. Por isso, de certeza que já percebeste, trabalho relevante é muito melhor do que trabalho irrelevante, que é muito melhor do que não fazer nada. Por lá está, fazer nada vai-te não só fazer perder um ano, como ainda ficas pior ainda, porque perdeste todo o ritmo. Depois, trabalho irrelevante é bom agora por causa das massas, mas depois daí para a frente as massas que ganhaste não interessa para nada. Por isso, aquilo que é mais importante é trabalho relevante, porque vai-te permitir aprender coisas que não só serão importantes agora, mas que te darão vantagens e benefícios pela vida fora. E por isso é que eu digo, fazer nada nunca. Trabalho irrelevante só mesmo se precisares do dinheiro para sobreviver e trabalho relevante faz sempre. E o que é que trabalho relevante? Acima de tudo, passa tempo sozinho, sem outras pessoas, sem distrações, só com os teus pensamentos. Porque isto vais ver, falo por experiência própria, vai mudar a tua vida e vai fazer-te perceber aquilo que realmente queres da vida. Por isso, por favor, gasta tempo sozinho. E depois faz tudo aquilo que é importante, preparar para exames, preparar candidaturas e carta de condução e também todos os outros projetos que queiras experimentar. O limite é mesmo a tua imaginação. E agora, ano zero e unidades curriculares isoladas, que no fundo é apenas adiantar cadeiras. Ou seja, isto é algo que podes fazer nas instituições de ensino superior, em que basicamente pagas e fazes as cadeiras como aluno externo. E aí depois poderás ter equivalência a essas cadeiras mais tarde quando entrares na licenciatura. Além disso, alguns destes programas de ano zero também incluem apoios para os exames nacionais e depois, em algumas privadas, até podes ter acesso direto ao ensino superior, mas claro, as regras variam imensa entre as públicas e as privadas e mesmo dentro das públicas e das privadas, por isso o melhor é pesquisar. Qual é que vai ser o custo? Mais ou menos para mais 100 euros por cadeira ou uma propina anual, vai depender, e a candidatura vai ser na própria instituição. E então, este ano zero e unidades curriculares isoladas são ideais para adiantar cadeiras, que no fundo é o que vais fazer, e a minha dica é adiantares a maior parte delas no primeiro semestre, que é para ter do segundo semestre mais livre para, por exemplo, preparar os exames nacionais. E ora, este ano zero também pode ser útil nessa preparação, se derem de facto apoio da disciplina. Depois também pode permitir aceder ao ensino superior nas privadas diretamente. E talvez a maior vantagem de todas é poder experimentar o curso e a universidade. Ora, tu até podias fazer unidades curriculares isoladas de várias universidades para ires experimentando como é que é esta universidade, aquela. Para procurar isto, o melhor é primeiro começares a pensar quais é que são as licenciaturas que queres,
Para isso, vê a lista de cursos na DGES. Depois, com isso, vais ao site das universidades onde queres fazer licenciatura e vais tentar perceber que cadeiras de primeiro ano é que podes adiantar. E depois vais ao site da universidade onde tem as unidades curriculares isoladas, pode ser na mesma universidade ou não, e no fundo tu vais perceber se tem de facto essas cadeiras que tu precisas e se também faculta o tal apoio a exame e eventualmente se tem algumas vantagens de entrada. E por fim, voltas a ir ao site da tua universidade da licenciatura e contactas lá o pessoal para ver se de facto essas cadeiras te podem dar equivalência nas licenciaturas que tu queres. E só para esclarecer mesmo, ano zero e unidades curriculares isoladas é mesmo adiantar cadeiras. Ou seja, tu vais ser um aluno externo e por isso não vais ter qualquer tipo de apoios que seriam dados a um aluno interno, por exemplo, bolsas e outros, e também não terás quaisquer vantagens de acesso, ou seja, terás de concorrer pelo concurso nacional como toda a gente e por isso precisarás ter os exames à mesma e tudo mais. Para entrada não tens qualquer vantagem. E agora temos os cursos de especialização tecnológica, 7, que no fundo são apenas uma formação que está acima do secundário. E sendo uma formação, vai ser dado principalmente em centros de formação. Isto vai ser mais ou menos um ano, com estágio, em que ficas com uma qualificação nível 5. Ou seja, nível 4 é o ensino secundário, nível 6 é o ensino superior, licenciatura, e entre eles está o nível 5, que é o que este 7 é. Depois também podes ter acesso ao ensino superior através do concurso especial, não precisas ter exames e também te pode dar algumas equivalências em algumas cadeiras mais tarde, depois na licenciatura. E o regime tanto pode ser laboral como pós-laboral, é uma questão de ver caso a caso. O custo também varia imenso, há setes que são de borla e há setes que são bem pagos e depois a candidatura vai ser lá está na própria instituição. Um set vai ser ideal se quiseres entrar no ensino superior sem exames. Também será ideal para aprenderes uma profissão num ano, com estágio. Depois, sendo em centros de formação, vais acabar por conhecer pessoas de todas as idades e de todo o lado e mais algum, o que será ótimo, quem sabe, para projetos futuros. E, por fim, mantens as opções em aberto. Ou seja, tens a opção de trabalhar nessa área em que fizeste o set, ou então continuar a estudar para uma licenciatura e já com uma vantagem, talvez, de algumas equivalências e mais experiência. E para procurar, primeiro tenta pensar nas licenciaturas que queres, vai ao site da DGES, depois vai ao site das universidades da licenciatura e pergunta lá que sets é que eles aceitam e, na dúvida, contacta-os. E depois, quando já souberes o set que queres, então é só ir ao Google e pesquisares set de não sei quantos. As opções de set são imensas, mas tens aqui alguns exemplos, bem como os centros de formação que têm esses sets. Mas para uma lista mais completa ainda, o melhor mesmo é ires a este site que tem lá imensos. E depois, quando já tiveres uma melhor ideia dos centros e sets que existem, então, mais uma vez, é só usar o Google e irás encontrar aquilo que tu queres. E agora os cursos técnicos superiores profissionais, ou CTESPs, vamos a eles, que no fundo são uma pré-licenciatura com estágio. Sendo uma pré-licenciatura, faz sentido ser a mesma nas instituições de ensino superior, e depois, no fundo, vai ser 4 semestres, ou seja, 2 anos, em que o quarto semestre vai ser estágio. Mais uma vez, tal como o CET, também o CTESP dá uma qualificação nível 5, ou seja, acima do secundário, mas abaixo da licenciatura. Depois também tens acesso ao ensino superior através de concurso especial, sem exames, e também podes ter bastantes equivalências se mais tarde entrares na licenciatura. Aqui o custo é como se estivesses normalmente na universidade, por isso vai ser o custo de estar lá 2 anos e pagar a propina normal desses 2 anos, e depois gastas aí à volta de 50 euros dependendo do sítio por candidatura. Por lá está, isto não são candidaturas pelo concurso nacional, são candidaturas que podes fazer quantas quiseres e por isso pronto, obviamente, paga. E pronto, a candidatura, claro, será na própria instituição. Esta vai ser uma maneira ideal de entrar no ensino superior sem precisar de exames nacionais. Tens acesso a um ensino muito mais prático e ainda por cima com 6 meses de estágio no fim. Podes ter a oportunidade de experimentar o ambiente do ensino superior durante 2 anos, porque no fundo vais ser um aluno universitário à mesma. E também mantens as opções em aberto, ou seja, se quiseres podes terminar logo com o CTESP e entrares para o mercado de trabalho já com algumas capacidades, ou então podes continuar para uma licenciatura e usufruir de bastantes equivalências. Por exemplo, se queres ingressar no ensino superior, o melhor é primeiro pensares em que licenciaturas queres
e nesse caso ias à lista de cursos na DGES, depois ias aos sites das universidades para ver que CETESPs é que essa universidade aceita para essa licenciatura e na dúvida contacta-os. No fundo, eles vão-te dizer qual ou quais são as categorias de CETESP que eles aceitam. E depois, quando já souberes qual é que é os nomes e as categorias que eles aceitam, então podes ir ao site da DGES na pesquisa avançada e lá na pesquisa podes meter a opção de pesquisar CETESPs. E depois aparece lá uma lista de todos os CETESPs nessa categoria. Uma nota importantíssima é a de um programa muito especial, que é o programa Bright Start, pela Deloitte, junto com algumas instituições de ensino superior, em que, no fundo, juntam o CETESP em Tecnologias de Informação com a licenciatura em Engenharia Informática, que dá 2 mais 3, ou seja, 5 anos. Além de teres um CETESP e uma licenciatura normais, vais ter também o trabalho com a empresa desde o primeiro ano. Além disso, não pagas nada, as propinas são todas pagas e ainda por cima ainda tens uma bolsa que vai crescendo ao longo do tempo. E no fim desses 5 anos tens a possibilidade de ter um contrato com a Deloitte. Depois as candidaturas, lá está, vai ser nas próprias instituições e vais ter de fazer umas entrevistas e mais não sei quantos. Ou então, se só quiseres fazer este CETESP, também podes fazer e podes desistir ao fim dos 2 anos. Mas atenção, isto foi as informações que eu vi mais ou menos por alto. Por isso, na dúvida, consulta sempre o regulamento, porque o regulamento é que manda. Eu não sei nada. E agora vamos ao ensino superior, em que no fundo é o maior desafio, em que ganharás imenso conhecimento e conhecerás parceiros para a vida. Onde nas instituições de ensino superior, em que poderás ter uma licenciatura de 3 ou 4 anos ou mestrado integrado de 5 ou 6 anos. O custo será 3 a 6 anos da tua vida, mais as propinas anuais correspondentes. E as candidaturas vai depender, se for uma pública, vai ser através do concurso nacional e eventualmente de alguns concursos especiais. Nas privadas vai ser o concurso institucional, ou seja, vai ser concorrer na própria instituição. E nos casos especiais do cinema, da música, teatro e outras coisas, vai ser um concurso local, ou seja, vais-te candidatar na própria instituição e ainda terás de fazer algumas provas específicas nesse local. Normalmente são provas para mostrar as tuas capacidades. Mas em todos estes 3 casos, eles têm uma coisa em comum, que é vais precisar do 12º ano, bem como dos exames nacionais que pedem como prova de ingresso. O ensino superior é ótimo para seres desafiado ao máximo e perceberes que de facto és capaz de muito mais do que aquilo que pensavas, também para ganhar conhecimento único e útil, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal e também, muito importante, conhecer futuros parceiros e mentores que te ajudarão pela vida fora. Então, como é que deves escolher o teu curso superior? Ora, eu já fiz o vídeo perfeito para ti, por isso deixa abaixo na descrição ou ali no cartãozinho. E agora, ensino superior militar e policial, em que é a vontade de servir. Ou seja, vais à Academia da Força Aérea, ou à Academia Militar, ou à Escola Naval e depois vais tirar um curso superior em regime de internato, ou seja, estás lá o tempo todo, mas podes sair aos fins de semana e nas férias escolares do costume. Os cursos tens várias engenharias, algumas medicinas e também as ciências militares específicas de cada ramo. E claro, no fim disto tudo, tens uma carreira garantidíssima. E qual é que é o custo? Epá, está tudo incluído. Alojamento, alimentação, livros, fardos, assistência médica, hospitalar e medicamentosa, apoio social, desconto nos transportes. Epá, espetáculo. E ainda por cima, ainda recebes um salário desde o primeiro ano. Epá, a sério. E depois o único custo real da coisa é que terás de lá ficar pelo menos 8 anos ou 14 anos após o curso. Normalmente é 8 anos, 14 anos é mesmo só para os pilotos da Força Aérea. Ou seja, não penses que vais para aqui já a pensar em pisgar-te. Depois a candidatura é um concurso local, por isso fazes na própria instituição, online, e depois vais ter de prestar provas no próprio local e depois, claro, terás de ter o 12º ano e provas de ingresso feitas que poderão ser de primeira fase, mas também podem ser de segunda fase. E é muito importante, terás de ter menos de 22 anos até ao 31 de dezembro do ano em que te candidatares. E claro, como isto é um concurso local, não precisas de só escolher uma, podes candidatar às 3, Escola Naval, Academia da Força Aérea e Academia Militar.
E como terás de dedicar pelo menos 10 anos da tua vida, então sem dúvida isto é apenas para quem tem vocação. Ou seja, se tens aquele espírito de disciplina, de gostar de horários e regras e também aquele espírito de serviço, de estar pronto a servir a qualquer altura, a qualquer hora, seja quando for. E depois também é muito importante que não te importes sacrificar o controle sobre o teu futuro e sobre os teus horários em prol de uma vida estável e de uma carreira garantida. E se ainda estás na dúvida se queres ou não queres, então aquilo que eu digo é candidata-te porque podes depois desistir a qualquer altura. Visita aos Open Days ou pede uma visita guiada, fala com toda a gente que lá esteja e que conheces e também vai às provas e depois aí sim vais começar a perceber se é algo que achas que é para ti ou não. E depois temos o ensino superior online, o meu preferido, porque pode ser quando e onde quiseres. Em Portugal tens apenas na Universidade Aberta, pelo menos que eu saiba, em que tens curso superior online em que estudas ao teu próprio ritmo. Os únicos prazos são mesmo trabalhos de casa para entregar e exames. De resto é tudo como quiseres. O custo vão ser 3 a 6 anos da tua vida, bem como as propinas anuais correspondentes e as candidaturas. Tens de ter o 12º ano, tens de fazer 21 anos até a 1 de outubro do ano das candidaturas, ou teres 18 anos e teres pelo menos 2 anos de descontos na Segurança Social, e depois tens de fazer o respectivo exame de admissão. Isto vai ser ideal para quem tem os tais pelo menos 21 anos e quer entrar no ensino superior sem precisar de exames nacionais, por lá está, só precisas dos exames de admissão. E também, mais importante de tudo, vai ser ideal para quem prefere estudo autónomo, quer seja porque gostes mesmo mais de estudar sozinho, quer seja porque tenhas mesmo de trabalhar ao teu próprio ritmo, porque os teus horários não permitem outra coisa. E depois tens outras universidades internacionais em que também têm cursos online. E pronto, certeza que há muito mais, por isso pesquisa. E depois, aquilo que eu fiz no meu caso foi o ensino superior estrangeiro, que é o ensino superior, mas com o desafio extra de estar noutro país. Ou seja, isto vai desde os 0 € em alguns países como Dinamarca até milhares de euros por ano, por exemplo, nos Estados Unidos ou Inglaterra. A candidatura ou vai ser na própria instituição através do seu concurso de estrangeiros, ou então pode ser num sistema centralizado, como acontece, por exemplo, no Reino Unido. E muito cuidado, porque as candidaturas muitas vezes começam no ano antes de entrares para a universidade, por isso começa já a ver. Depois, os requisitos normalmente são o 12º ano, algum exame de línguas de inglês ou outra, uma carta de motivação, que é aquela que tu escreves, uma carta de recomendação, que é a que um professor escreve, e exames de admissão e entrevista. São mais raros, normalmente só há nas universidades mais chiques. Por exemplo, eu tive de fazer uma entrevista para Cambridge e tive de fazer um exame de admissão tanto para Cambridge como para Warwick. E, em alternativa, podes entrar no ensino superior estrangeiro através de um Foundation Year, que no fundo é um ano zero a sério, ou seja, em que fazes esse ano e depois, se tiveres aproveitamento positivo, então entras automaticamente na universidade. Isto vai ser ideal para entrares no ensino superior sem exames, ou média de entrada no ensino português, para teres o maior desafio de todos, ou seja, teres independência total e também teres o máximo de tempo sozinho contigo próprio, e por isso é que eu acho que isto é absolutamente obrigatório para excelentes alunos. Se és um excelente aluno, por favor, vai estudar para o estrangeiro, porque vai mudar a tua vida, porque sem dúvida mudou a minha. Depois também, obviamente, terás a oportunidade de aprender línguas ao teres imensos falantes ao pé de ti, e também irás perceber aquilo que verdadeiramente gostes sobre Portugal. Por exemplo, eu ao ir para a Inglaterra, com o tempo da treta e com uma comida que deixa muito a desejar, cheguei à conclusão de que de facto valorizo tanto a qualidade de vida cá em Portugal que quero viver cá em Portugal. E depois, como é que procuras estes cursos? Ora, o melhor primeiro é perceberes qual é que é o curso que tu queres. E para isso, pensa. E depois, quando souberes qual é que é o curso que queres, vai aos rankings e pesquisa as melhores universidades do mundo que têm esse curso. E, já agora, nunca te guies só por um ranking, vê vários rankings, vê outros sites e depois vê também YouTube, outros fóruns, para ver qual é que é a opinião geral e se combina com os rankings. E com isto já ficarás com uma ideia muito melhor dos países e das universidades que queres ver. E aí sim vais pesquisar as universidades específicas. Vais ver quais é que são os requisitos que eles pedem, quais é que são os custos e depois vais ver se de facto isso é uma oportunidade boa para ti ou não. E depois vais repetir sempre isto até encontrares um país que te agrada e um curso em que consigas entrar.
E agora umas notas importantíssimas. Quando estás a escolher o curso, pensa se esse curso ainda fará sentido no caso de quereres voltar a Portugal. Por exemplo, imagina que queres exercer Direito em Portugal. Então se calhar não faz muito sentido ir estudar Direito para a Inglaterra, porque lá irás aprender sobre o sistema de Direito em Inglaterra e não português, por isso se calhar não te dará muito jeito. Depois, quando as propinas não estão de borla, muitas vezes há apoios, há bolsas, há financiamento, por isso pesquisa sempre. E também haverá empresas e profissionais que ajudarão em todo este processo, por isso, acima de tudo, vai pesquisar no Google, que o Google é mesmo o teu melhor amigo. E agora a questão mais importante: qual é que é o caminho certo para ti? Ora, primeiro tu tens de saber que opções estão em cima da mesa. Por exemplo, se não tens os exames que queres, então podes fazer um ano zero e unidades curriculares isoladas. Ou se já tens os exames que queres, então podes fazer o ensino superior ou então o ensino superior militar. E quer tenhas, quer não tenhas exames, podes fazer um gap year, um CET, um CETESP, um ensino superior online na Universidade Aberta, no caso de teres 21 anos, e também o ensino superior estrangeiro. Agora, é analisares aquilo que vai ao encontro da tua situação. Mas eu deixo aqui algumas combinações interessantes que talvez não pensaste e que te podem ajudar. Por exemplo, se não tiveres exames, podes agora fazer 2 anos de CETESP e depois entrares no ensino superior através de concurso especial. E o que é fixe é que ficas com 2 opções abertas. Podes sim entrar no ensino superior, mas também podes ir logo para o mercado de trabalho com o teu CETESP. Ou então, podes alargar isso para 3 opções. Como é que fazes? Ora, durante o teu CETESP fazes exames nacionais e por isso, quando chegar à altura de entrar no ensino superior, também conseguirás entrar pelos concursos normais. Ou melhor ainda, se queres manter 4 opções em aberto, então durante o teu CTES podes também preparar uma candidatura e exames ao estrangeiro. Ou se, por exemplo, este ano não consegues entrar no ensino superior, então podes fazer um gap year, fazer os teus projetos, preparar os exames nacionais, talvez algumas unidades curriculares isoladas e depois, no próximo ano sim, entras no ensino superior. Ou então, se quiseres entrar no ensino superior estrangeiro, mas este ano já não dá, então, mais uma vez, podes fazer um gap year para preparar essa candidatura. Curiosamente, foi exatamente aquilo que eu fiz. Outra coisa que podes fazer no teu gap year e que eu acho fantástica é um set, em que, por exemplo, podes preparar as candidaturas e depois ficas com 2 opções em aberto. Ou podes continuar para o mercado de trabalho com o teu set, ou podes ir logo para o ensino superior, por exemplo, o estrangeiro. Ou se quiseres entrar para o ensino superior português, então um set dá-te 3 opções. Se durante o teu gap year fizeres os exames nacionais, então depois poderás entrar no mercado de trabalho através do teu set, ou então candidatar-te ao ensino superior através do concurso normal, graças aos teus exames, ou então pelo concurso especial, graças ao teu set. Ou então, por que não combinar e conseguir manter 4 opções em aberto? Fantástico! Mas claro, lembra-te, isto são só opções. E no fim de contas, tu é que decides. Mas lembra-te, não há decisões certas nem erradas. Porque todas as decisões têm benefícios e têm sacrifícios. Por isso, a grande questão é: quais é que são os benefícios e os sacrifícios que queres ter na tua vida? Escolhe esses e vai ser uma ótima escolha. E melhor escolha do que esta, só mesmo ir à minha loja online e comprar já os meus livros de exercícios de matemática e não só, que te vão ajudar a esmigalhar. E já agora, todas as minhas dicas gostosas ficam nesta playlist em baixo. E de resto, não te esqueças quais é que são os benefícios e sacrifícios que queres ter na tua vida. Escolhe esses.